Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu amado ouvinte, bom dia, Deus abençoe você, aqui da nossa Diocese de Formosa, e também você que nos acompanha de outras localidades. Obrigado a todos por participar conosco. Agradeço a alegria de todos que, unidos na oração, nos comove o coração para Deus. Agradeço imensamente os que, sintonizados no nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães, e também sintonizados nas diversas rádios que veiculam o nosso programa, e a nossa rádio aqui de Formosa, 93.3, a Rádio da Imaculada, que todos os dias, todas as manhãs, levam esta oração a tantas pessoas, a tantos lares. Obrigado pela oração de vocês. Se não fora a oração sua, prezado ouvinte, a igreja não estaria de pé e muito menos eu. Agradeço imensamente esse carinho de poder orar por mim todos os dias, comungar nas minhas intenções. Eu agradeço imensamente as manifestações de carinho, de amor que as pessoas têm feito a nós nesses tempos difíceis. Peço a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, que o faça. Passe a escutar o nosso programa através do nosso canal no YouTube. E em breve nós vamos ter também a oração da noite somente através do YouTube, para nos ajudar com 7, 8 minutinhos, no máximo 10 minutos de oração noturna, a nos preparar bem para a vida espiritual no dia seguinte. Dando sequência às nossas meditações do Tratado dos Vícios e das Virtudes de Maria Concepción, ou Beata Conchita, hoje faremos a segunda parte sobre o vício da infidelidade. Os pecados de omissão, quando não são tidos em conta, faz-se pouco caso deles, e o seu número é quase infinito. A maioria dos pecados de omissão, que muito me ofendem, são cometidos por culpas da infidelidade. Pedirei conta às almas sobre isso. Minhas graças, por mais pequenas que sejam, são tão preciosas, já que são dádivas do Espírito Santo, que excedem e muito todos os bens terrenos. Satanás regozija-se com a infidelidade, que produz milhares de pecados de omissão, por meio dos quais retira das almas os frutos da graça e roubam-me a glória que essas graças deveriam produzir ao serem correspondidas. Não imaginais quanta dor causa ao meu coração os incontáveis pecados de omissão, por meio deles, dos quais as almas vão se perdendo. Cada pecado de omissão é um espinho, pequeno, mas agudo, que se crava no meu coração, ferindo-o profundamente. Como só eu sei o valor de cada uma das minhas inestimáveis graças, posso aferir a gravidade da culpa de quem as despreza e desperdiça. Oh, que cruel é para mim ver a infidelidade das almas, e como dissipam as santas inspirações, os meus chamados e as muitas outras graças do Espírito Santo. E mais, se isso ocorresse só no mundo e nos teatros, ou só nas almas entregues à vaidade, e à completa dissolução que fosse, doer-me-ia menos. Mas que isso ocorra também no meio das minhas
comunidades religiosas, no meio das almas entregues exclusivamente ao meu serviço, chamadas a louvar-me e a praticar com todo esmero e cuidado a fidelidade. Isso sim, parte meu coração amoroso e faz com que derramemos sangue. Então aqui nós temos esse texto muito oportuno sobre a infidelidade, e nosso Senhor, falando ao coração da beata, ele fala também da omissão. A infidelidade é isso, geralmente é uma omissão, e nós não podemos omitir no campo da nossa fé. Nós não podemos nunca fazer concessões da nossa fé a realidades tão estranhas que nós estamos vendo em nossos tempos. Hoje é comum, entra um vereador na igreja, atrapalhando a missa, encerrando a missa, aos gritos, aos berros, depois fica por isso mesmo. Entra outros de outras religiões nos nossos templos, fazendo certos tipos de rituais, e a gente acolhe como se nada fosse demais. Entra pessoas inescrupulosas desses grupos violentos, ideológicos que nós temos, gritando contra a igreja, invade altar, joga as coisas no chão e fica por isso mesmo. Eu acho que está chegando o momento da gente dizer basta. A igreja precisa ser respeitada. Os nossos sacerdotes precisam ser respeitados. Onde já se viu isso? Agora qualquer pessoa vai às mídias sociais, acabam com os bispos, com os padres, com as religiosas, com as comunidades, e assim as redes sociais vão se tornando um ambiente disseminado por coisas que não correspondem à verdade. Então você, sacerdote, você religioso, você coordenador, você leigo, catequista, se você é atacado nas redes sociais, se levantam falsas e coisas horrorosas contra a tua pessoa, meta o processo. Nós temos que usar o mecanismo da justiça para reaver os direitos. Gente que vilipendia a igreja, que destrói, que derruba os nossos sacrários, essa gente precisa ser processada. Existem leis para isso. Não vamos ficar amorfos. Agora as pessoas perseguem a igreja e você aceita. Você, em nome da concessão, em nome do diálogo, em nome disso e daquilo. Não, a igreja tem seus direitos. Nós não podemos abrir mão dos direitos da igreja, não. Os direitos da igreja são direitos de Deus. Agora qualquer pessoa pode tripudiar em cima da igreja, dos sacerdotes, das nossas crenças, desrespeitando. Não, é omissão se a gente não defende a nossa fé. Nós precisamos defender a nossa fé contra esses ataques insanos, contra essas mentalidades esquisitas que vão destruindo a nossa alegria católica. Agora está de um jeito que você não pode pregar verdades do evangelho dentro da igreja, você não pode falar das verdades morais da igreja, que sempre tem alguém para levantar contra, para processar, para fazer isso e aquilo. A gente precisa meditar mais sobre isso, porque nós podemos cair na infidelidade por não defendermos os valores basilares da nossa fé católica. A igreja católica não nasceu aí num pátio de um quintal qualquer, não. A igreja nasceu do coração de Jesus Cristo e os cristãos precisam ser respeitados. Nós não podemos aceitar isso. Agora esses governinhos tiranos que vão morrer, todos morrem. Todos esses que perseguem a igreja os sepulta. Todos. Todos que perseguem a igreja serão sepultados por ela, como já foi desde o começo nosso da igreja, desde Herodes, desde os imperadores tiranos de Roma que perseguiram a igreja, todas essas lideranças comunistas, socialistas que se levantaram nos últimos tempos, deixando em milhões de mortos, verdadeiros genocidas que perseguiram a igreja, todos já foram sepultados.
a igreja sepulta. E sepulta você também, que é infiel, que critica a igreja, você católico de dentro da igreja e que critica a igreja, critica seu padre, vai para as redes sociais, mas que coisa! Onde está o seu pensamento? Onde você vai passar a eternidade? Onde? Nós não podemos omitir, nós não podemos ser infiéis. Agora, eu fico do lado de uma ideologia que escraviza, contrária à igreja, que me liberta porque ela prega o Evangelho de Jesus. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Sigamos com Cristo, amemos a Ele e a ninguém mais. Hoje, dia de São Jerônimo, último dia do mês de setembro. São Jerônimo é doutor da igreja, viveu no século IV e morreu no século V, no início do século V. Ele obedeceu ao Papa, ele pediu para traduzir a Sagrada Escritura para a língua latina, numa versão mais popular, para que o povo entendesse. É considerado um padre da igreja em razão dos seus belíssimos comentários sobre o Novo Testamento e sobre os seus ensinamentos, seu testemunho. Eu quero partilhar com você a antífona de entrada da missa de São Jerônimo, o versículo 8º do capítulo 1 de Josué. Que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, para que, meditando-as dia e noite, te esforces para realizar tudo aquilo que ensinam, e terá sentido e valor a tua vida. Concluímos hoje o mês da Bíblia. A Sagrada Escritura nos ajuda a viver a fidelidade. A Sagrada Escritura conta para nós tantos casos de infidelidade. O pior deles, já no final da Sagrada Escritura, é o exemplo de Judas, um infiel, um apóstolo infiel, um déspota que vendeu Jesus, que vendeu a sua fé, que renunciou à oportunidade que teve de habitar o paraíso com Cristo. Então, precisamos ter mais atenção à Sagrada Escritura, fazer mais uso dela, porque ela tem o condão de nos oferecer esse caminho de profunda união com Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, e a busca da nossa vida eterna no seio amoroso da Santíssima Trindade. Pai Santo, Deus de amor, conceda-nos, Senhor, a graça de amar cada vez mais a Sagrada Escritura e nela podemos encontrar, Senhor, essa força que nos move, que nos leva adiante, que nos faz fiéis ao Teu chamado, Senhor. Ensina-nos a orar com profundidade, Senhor, e nos dê a graça da salvação eterna. Amém. Pela intercessão de São Jerônimo, venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Seja você, prezado ouvinte, e todos nós juntos, fiéis ao chamado de Deus. Até amanhã, com a graça dele.